Olá, sejam bem-vindos ao canal Agregando Conhecimento, onde você aprende um pouco mais sobre o mundo a cada vídeo. Hoje iremos conhecer a história e trajetória do personagem bíblico Moisés. Moisés é um dos personagens mais importantes da Bíblia e da história da humanidade. Ele foi escolhido por Deus para libertar o povo de Israel da escravidão no Egito, conduzi-los pelo deserto até a terra prometida de Canaã e transmitir-lhes a lei de Deus. A sua história está registrada nos 5 primeiros livros da Bíblia, chamados de Pentateuco, que muitos acreditam que ele mesmo escreveu. Neste vídeo, vamos apresentar um resumo da vida e da obra de Moisés, destacando os principais eventos e lições que podemos aprender com ele. Gostando do conteúdo, deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo e ative o sino das notificações. Vamos começar! O nascimento e a infância de Moisés. Moisés nasceu no Egito, por volta do século 13 a.C., em uma época em que os hebreus eram escravos do faraó. O faraó, temendo o crescimento do povo hebreu, ordenou que todos os meninos recém-nascidos fossem lançados no rio Nilo. A mãe de Moisés, porém, escondeu-o por 3 meses e depois colocou-o em um cesto de junco à margem do rio, confiando na providência de Deus. A filha do faraó encontrou o cesto com o bebê e decidiu adotá-lo, dando-lhe o nome de Moisés, que significa tirado das águas. A irmã de Moisés, Miriam, que observava tudo, ofereceu-se para buscar uma ama de leite entre as hebreias e trouxe a própria mãe de Moisés, que pôde amamentá-lo e cuidar dele até que ele fosse levado ao palácio. Assim, Moisés cresceu como um príncipe egípcio, mas sabendo de sua origem hebreia. Ele foi instruído em toda a ciência e cultura dos egípcios, mas também aprendeu sobre o Deus de seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. A fuga e o chamado de Moisés. Quando Moisés tinha cerca de 40 anos, ele viu um egípcio maltratando um hebreu e, movido pela compaixão, interveio e matou o egípcio. No dia seguinte, ele tentou apaziguar uma briga entre 2 hebreus, mas um deles o rejeitou e o acusou de assassino. Moisés percebeu que seu ato havia sido descoberto e que o faraó queria matá-lo. Então, ele fugiu do Egito e foi para a terra de Midian, onde se tornou pastor de ovelhas. Lá, ele se casou com Zípora, filha de Jetro, o sacerdote de Midian, e teve 2 filhos, Gerson e Eliezer. Moisés passou 40 anos em Midian, até que um dia, enquanto apacentava o rebanho de seu sogro, ele viu uma sarça ardente que não se consumia. Ao se aproximar, ele ouviu a voz de Deus, que se identificou como Deus de seus pais e lhe revelou seu nome, Javé, que significa Eu Sou. Deus disse a Moisés que havia visto a aflição de seu povo no Egito e que iria libertá-los com sua mão poderosa. Ele escolheu Moisés para ser seu mensageiro e líder, ordenando-lhe que fosse ao faraó e lhe dissesse: "Deixa ir o meu povo, para que me sirva." Moisés, porém, hesitou e apresentou várias objeções, como a sua falta de eloquência, a incredulidade do povo e a dureza do faraó. Deus, porém, lhe deu sinais miraculosos, como a vara que se transformava em serpente, a mão que se tornava leprosa e a água que se transformou em sangue, para que ele e o povo acreditassem em sua missão. Deus também lhe prometeu que estaria com ele e que lhe daria a ajuda de seu irmão Arão, que seria seu porta-voz. A libertação e a peregrinação de Israel. Moisés, então, obedeceu a Deus e voltou ao Egito, junto com sua família. Lá, ele se encontrou com Arão e com os anciãos de Israel, que creram em sua mensagem e adoraram a Deus. Moisés e Arão foram ao faraó e lhe transmitiram o pedido de Deus, mas ele se recusou a deixar o povo ir e aumentou a opressão sobre os hebreus. Então, Deus enviou 10 pragas sobre o Egito, cada uma mais terrível que a outra, para mostrar seu poder e julgar os deuses egípcios. A última praga foi a morte dos primogênitos, tanto dos homens como dos animais. Nessa noite, os hebreus celebraram a primeira Páscoa,
comendo um cordeiro assado e marcando as portas de suas casas com o seu sangue, para que o anjo da morte passasse por cima delas e não os ferisse. O faraó, então, chamou Moisés e Arão e lhes ordenou que saíssem do Egito com todo o povo e seus rebanhos. Assim, cerca de 600.000 homens, além de mulheres e crianças, saíram do Egito, depois de 430 anos de permanência naquela terra. A saída dos hebreus do Egito é chamada de Êxodo, que significa saída. Foi um evento histórico e teológico, que marcou a formação do povo de Deus e a manifestação de sua salvação. Deus guiou o povo pelo deserto, por meio de uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite. Ele também realizou prodígios, como a abertura do Mar Vermelho, que permitiu a passagem dos hebreus e o afogamento dos egípcios que os perseguiam, e o maná, o pão do céu, que alimentou o povo durante toda a peregrinação. Deus também deu água da rocha, codornizes, vitória sobre os amalequitas e outros sinais de sua presença e cuidado. A aliança e a lei de Deus. 3 meses depois de sair do Egito, o povo de Israel chegou ao Monte Sinai, onde Deus fez uma aliança com eles. Ele chamou de seu povo escolhido, um reino de sacerdotes e uma nação santa, e lhes deu os 10 mandamentos e outras leis, que regulavam a adoração, a moral e a vida social. Moisés foi o mediador dessa aliança, subindo e descendo o monte várias vezes, para receber as instruções de Deus e transmiti-las ao povo. Ele também construiu um altar e aspergiu o sangue dos sacrifícios sobre o povo, selando a aliança. Ele também recebeu o projeto do tabernáculo, a tenda sagrada onde Deus habitaria no meio do povo. O tabernáculo era composto de 3 partes: o átrio, onde ficava o altar dos holocaustos e a pia de bronze; o lugar santo, onde ficavam o candelabro, a mesa dos pães da proposição e o altar do incenso; e o lugar santíssimo, onde ficava a arca da aliança, que continha as tábuas da lei, a vara de Arão e um vaso com maná. Sobre a arca, havia 2 querubins de ouro, entre os quais Deus se manifestava. O tabernáculo era cercado por um véu e só podia ser acessado pelos sacerdotes, que eram da tribo de Levi e descendentes de Arão, o irmão de Moisés. O sumo sacerdote, que era o chefe dos sacerdotes, só podia entrar no lugar santíssimo uma vez por ano, no dia da expiação, para oferecer o sangue de um bode pelos pecados do povo. A rebelião. Depois de sair do Egito, o povo de Israel peregrinou pelo deserto por 40 anos, seguindo a orientação de Deus e de Moisés. Durante esse tempo, eles enfrentaram muitas dificuldades, como a falta de água, de comida e de segurança. Eles também testemunharam muitos milagres, como a abertura do Mar Vermelho, o maná, a água da rocha, a nuvem e o fogo, a vitória sobre os inimigos e a aliança no Monte Sinai. No entanto, o povo não foi fiel a Deus nem a Moisés. Eles murmuraram, reclamaram, desobedeceram e se rebelaram várias vezes, demonstrando ingratidão, incredulidade e idolatria. Um dos casos mais graves de rebelião aconteceu em Números 14, quando os espias voltaram da terra prometida e trouxeram um relatório negativo, dizendo que a terra era boa, mas que os habitantes eram fortes, gigantes e amedrontadores. Apenas 2 espias, Josué e Caleb, deram um testemunho positivo, confiando na promessa e no poder de Deus. O povo, porém, acreditou nos 10 espias pessimistas e se desesperou, chorando, lamentando e querendo voltar ao Egito. Eles também se revoltaram contra Moisés e Arão, acusando-os de os terem tirado do Egito para morrer no deserto. Eles chegaram a propor escolher outro líder e apedrejar Moisés, Arão, Josué e Caleb. Deus, então, se irou contra o povo e ameaçou destruí-los com uma praga e fazer de Moisés uma nação maior e mais forte. Moisés, porém, intercedeu pelo povo, invocando a misericórdia, a fidelidade e a glória de Deus. Deus, então, perdoou o povo, mas não deixou de puni-los.
Ele determinou que eles andariam sem rumo pelo deserto por 40 anos, um ano para cada dia em que foram espiar a terra, e que todos os que tinham mais de 20 anos, exceto Josué e Calebe, morreriam no deserto, sem entrar na terra prometida. Os 10 espias que desanimaram o povo foram mortos instantaneamente por uma praga. A morte de Moisés. Moisés foi o servo fiel de Deus, que obedeceu, liderou, ensinou, julgou e intercedeu pelo povo de Israel. Ele foi o profeta que falou com Deus face a face, que recebeu a lei de Deus e que fez sinais e maravilhas em nome de Deus. Ele foi o homem mais manso da terra, que suportou as provações, as tentações e as rebeliões do povo. Ele foi o amigo de Deus, que desejou ver a sua glória e que foi sepultado por ele. No entanto, Moisés também foi um homem pecador, que falhou em alguns momentos e que sofreu as consequências de seus erros. Um desses momentos foi em Números 20, quando o povo reclamou da falta de água em Cádiz e Moisés, cansado da contínua murmuração e rebelião do povo, perdeu de vista seu auxiliador todo-poderoso e, sem a força divina, maculou o relato de seus feitos com uma exibição de fraqueza humana. Deus ordenou a Moisés que falasse à rocha, diante do povo, e que dela sairia água. Moisés, porém, irado, bateu na rocha 2 vezes com a sua vara, dizendo: Ouvi, agora, rebeldes, porventura, faremos sair água desta rocha para vós outros. Números 20:10. A água saiu abundantemente, mas Deus repreendeu Moisés e Arão, dizendo: Visto que não crestes em mim, para me santificardes perante os filhos de Israel, por isso, não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Números 20:12. Moisés, então, foi impedido de entrar na terra prometida, por causa da sua desobediência e da sua falta de fé. Ele só pôde contemplar a terra de longe, do alto do Monte Nebo, antes de morrer. Deus lhe mostrou toda a extensão da terra, desde Gileade até Dan, e lhe disse: Esta é a terra que prometi sob juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, quando lhes disse: Eu a darei a seus descendentes. Permiti que você a visse com os seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio, não entrará nela. Deuteronômio 34:4. Moisés morreu ali, em Moabe, aos 120 anos de idade, mas sem perder o vigor nem a visão. Ele foi sepultado por Deus em um lugar desconhecido, e ninguém sabe até hoje onde está o seu túmulo. O povo de Israel chorou por ele durante 30 dias, reconhecendo a sua importância e a sua obra. Josué, que tinha sido ungido por Moisés, assumiu a liderança do povo, cheio do espírito de sabedoria. A Bíblia diz que nunca mais se levantou em Israel profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face, e que fez todos aqueles sinais e maravilhas que o Senhor o tinha enviado para fazer no Egito, contra o Faraó, contra todos os seus servos e contra toda a sua terra. Deuteronômio 34:10-12. Essa foi a história desse importantíssimo personagem bíblico. Vocês querem que eu traga mais vídeos igual a esse? Deixem bastante like que irei saber que vocês gostaram do conteúdo. Fazendo isso, irei trazer mais personagens bíblicos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.